e sejam muito bem-vindos a esse quadro do canal que vai ser um vlog caminhando e refletindo. Aqui a gente vai refletir pensamentos, sentimentos, várias coisas assim que passam na minha cabeça enquanto eu tô fazendo essa caminhada aqui de 1 quilômetro, tá? Então vai ter muita coisa pra gente refletir e falar. Sabe, durante a caminhada da vida, a gente tende a ter muitos propósitos, muitos objetivos, muitos sonhos, e muitas vezes a gente não sabe como escolher o melhor caminho para seguir. A gente muitas vezes se pega fora do caminho sem saber em qual rumo tomar, em qual direção seguir. E diante disso, a gente tem que recalcular a nossa rota e ver o que de fato é o melhor para nós. E é muito interessante quando a gente coloca tudo isso no sentido de caminhada e amadurecimento na fé cristã. Muitas vezes a gente pede coisas ao nosso Pai Celestial e muitas vezes essas coisas não acontecem. E aí a gente se pega frustrado, se pega muitas vezes com crise de fé, crise existencial. E é muito engraçado que na palavra de Deus ele nunca nos afirma que iria fazer tudo o que a gente tem vontade, sabe? Ele prometeu que tudo que nós pedíssemos no nome dele, ele iria concretizar. E é muito interessante sobre isso, a gente refletir sobre isso, porque lá em João 14, a partir do verso 13, fala que tudo que a gente pedir no nome de Jesus, ele vai fazer. Só que a gente tem que aprofundar mais um pouco o nosso conhecimento, sair do nível raso, sabe? E aprofundar o nosso conhecimento sobre esse texto. Porque não é a gente pedindo qualquer coisa que Deus vai fazer. Porque isso não pode ferir, ou o que a gente for pedir não pode ferir os princípios de Deus. E geralmente, Deus ele vai realizar coisas conforme a vontade dele. Então a resposta vai ser positiva àquilo que nós pedimos, em nome de Jesus, se estiver alinhado com os desígnios, os propósitos de Deus. Então eu não posso pedir algo para Deus que vá contra os mandamentos dele, ou que é algo totalmente egoísta, que não vai servir para ajudar outras pessoas, que é um desejo assim só meu. Então, o que pedir para Deus quando a gente estiver em oração? Primeiro, pedir que o nosso coração se alinhe com a vontade de Deus, porque na palavra fala que enganoso é o coração do homem. Então os nossos sentimentos são muito duvidosos. Esse é o primeiro passo. Por quê? Se o nosso coração estiver alinhado com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós, é óbvio que o que a gente pedir em nome de Jesus vai acontecer. Porque não vai ser um desejo egoísta, vai ser algo que Deus quer que a gente peça. Porque a gente vai estar em comunhão com o Pai. E, portanto, a gente vai pedir o que Ele quer que nós peçamos a Ele. Então, evidentemente, será concretizado. Portanto, quando há o sim de Deus, é porque, de fato, estava alinhado com a vontade dEle. Quando há o não de Deus, é porque não há nenhum benefício espiritual ou é um desejo egoísta, ou seja, não há benefício espiritual. E quando a resposta de Deus é espere, é porque você ainda é muito imaturo. Nós somos ainda muito imaturos para poder receber aquilo que Deus quer que recebamos, porém no tempo oportuno. Portanto, orar a Deus, pedir a Deus Pai com fé e no nome de Jesus não é uma palavra mágica, não é uma senha mágica para nós obtermos tudo o que desejamos, mas sim que nós possamos ter uma maior intimidade com Deus, né? Porque, de fato, nem tudo o que a gente pedir, e por mais que seja, talvez, ao nosso entendimento até benéfico espiritualmente, vai ser concedido. Por exemplo, quantas vezes ou alguém já passou por uma experiência de alguém estar muito doente e pedir a Deus que curasse aquela pessoa, e Deus não curou? Pelo menos não naquele momento, né? Porque nós cremos que nós que estamos em Cristo, na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, nós teremos corpos glorificados. E, portanto, vai ter tido a cura, porque não vai haver mais doenças. Então, de certo modo, a oração será respondida, só que no tempo
oportuno, na ressurreição e tudo mais. Muito interessante, né, pensar sobre isso. Eu fui aqui numa viagem, mas vamos voltar aqui para o assunto. Então, o que a oração faz? A oração alinha os nossos desejos, as nossas inclinações, para as inclinações que de fato importa, que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Ela desenvolve também a dependência, né, com Deus. Nos aproxima também emocional e espiritualmente do Criador. E a maior resposta de oração é a própria comunhão com o Criador. E se então o teu sofrimento te fez orar, você já foi abençoado. Já foi abençoado porque você buscou a Deus, você buscou ter comunhão com Deus, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Portanto, a maior resposta de oração é a própria comunhão com Deus. Já diziam, né, que se o teu sofrimento te fez orar, você já foi abençoado. Isso é incrível. E para a gente entender mais esse texto de João 14, lá o verso 13 ao 14, é sempre bom a gente ver os capítulos anteriores e os capítulos posteriores, e versículos anteriores e versículos posteriores, para a gente ter uma compreensão maior do texto bíblico. E lá no verso 13 do capítulo 14, fala o seguinte: tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. E logo em seguida, a gente tem uma explicação maior, que é o verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ou seja, aqui entra aquela questão de estar alinhado os desejos do coração com a vontade de Deus. Porque se de fato amamos a Deus, a gente vai guardar os mandamentos dele. Se a gente guarda os mandamentos dele, a gente vai pedir conforme a vontade de Deus. E logo no capítulo 15, é muito interessante que essa questão dos mandamentos são aprofundadas, porque em outros textos, quando Jesus pergunta o resumo da lei para os discípulos, fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Só que lá no verso 12 do capítulo 15, que é logo mais adiante, ele diz: o meu mandamento é este. Ele vai aprofundar essa compreensão do amor, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, se no resumo da lei era amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a si mesmo, Jesus aprofunda esse segundo mandamento do resumo da lei, que não é pra gente amar o próximo como a gente se ama, porque muitas vezes os nossos amores estão desordenados e eles são até um pouco egoísta. Então, o tipo de amor, ele vai para além de amar nós mesmos, né? Como Jesus nos amou. E qual foi o tipo de amor que Jesus nos amou? Foi o amor maior de todos, foi o amor sacrificial. E logo em seguida, ele diz o seguinte: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, Jesus aprofunda essa compreensão do amor, ou seja, o amor maior é aquele que dá a vida pelos seus amigos, é um tipo de amor sacrificial, é um tipo de amor que não olha para si mesmo. Então, é esse tipo de compreensão, é essa visão que a gente tem que ter quando a gente vai pedir alguma coisa em nome de Jesus. É algo que vai estar além de nós mesmos. Então, toda vez que nós formos tomar alguma decisão, a gente for colocar diante de Deus, a gente já pede com humildade: Pai, se for da tua vontade, eu fazer aquilo outro, que seja feito, mas se não for, que meu coração possa estar alinhado com os teus propósitos, com os teus desígnios. E justamente a gente colocando isso em oração, às vezes a gente sai da oração com um coração transformado. Então a oração ela já fez um efeito, porque não é que Deus talvez vá realizar aquele pedido, né? Aquela coisa que a gente tanto anseia, mas que eu colocando o meu pedido diante de Deus, ele vai, se não tiver alinhado com a vontade dele, no momento da oração ele vai alinhar e eu vou ser transformada. Então o meu coração, ele não vai ter aquela necessidade de desejar tanto aquilo, porque aquilo já não ocupa um espaço grande na minha vida, porque eu estou satisfeita em Deus, eu estou contente em Deus. Deus é que ocupa o maior espaço na minha vida. Então a oração naquele momento serviu para o seu propósito, porque Deus ele vai fazer conforme o querer dele. Geralmente o querer dele ele não abrange desejos egoístas, desejos em que só é a realização do que eu quero para mim e não envolve ninguém, e ninguém é mais abençoado, é somente eu para mim mesma e os meus desejos e prazeres egoístas, e que a gente possa colocar todos os nossos desejos, os nossos sonhos diante de Deus, para que eles sejam transformados, sabe?
E eles sendo transformados serão realizados, porque vai ser o que Deus deseja, e não o que nós desejamos que Deus faça, como se a gente pudesse manipular Deus de alguma maneira, como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica, o Shenlong lá do Dragon Ball Z e realizasse os meus desejos. Não é assim. Então, gente, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixe nos comentários aí seu nome, para que a gente possa estar orando por vocês e para que Deus possa alinhar o coração de vocês conforme a vontade dele. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.